E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tips and Tricks, onde eu respondo as dúvidas de vocês. Esse é o episódio número 5, se você perdeu o episódio 4, clica no card que está aparecendo aqui em cima. E antes da gente ir para as dúvidas de hoje, aproveita para me seguir nas redes sociais, estão todas aqui embaixo e tem o link na descrição para facilitar para vocês. E sempre que você quiser que eu responda alguma pergunta sua, não se esquece de usar hashtag Responde no Tips, seja lá onde você vai postar essa sua pergunta, beleza? Vamos lá, a primeira pergunta de hoje, que é a pergunta do Intelecto Supremo. Matheus, vale a pena usar o DaVinci Resolve? E por que você não traz tutorial dele? Outra coisa, é melhor ou pior fazer amizade com o cliente? Ó, já são 3 perguntas diferentes aqui do Intelecto Supremo. Primeira coisa, vale a pena usar o DaVinci Resolve? Vale a pena, porque é um software gratuito e é um ótimo software, tem boas ferramentas de edição. Ele é um software um pouco parrudo, então não tenho certeza se vai rodar na maioria dos sistemas, mas vale a pena você testar se você ainda não conhece, porque é um software gratuito. Vale bastante a pena testar sim. Por que eu não trago o tutorial dele? Porque eu ainda não tive a oportunidade de usar ele exaustivamente para editar a ponto de trazer tutoriais de DaVinci Resolve. Então, por enquanto, ainda não, mas calma lá que de repente a gente consegue trazer algum conteúdo para cá também. E a última pergunta. É melhor ou pior fazer amizade com o cliente? Uma pergunta meio nada a ver com as outras duas. Mas eu diria que você deve tratar o seu cliente bem, deve ser profissional com o cliente, afinal de contas ele está pagando você para executar um trabalho para ele, você tem que tomar todos os cuidados do mundo e cuidar bem dele. Mas ao mesmo tempo eu acho que levar as coisas para o lado super pessoal pode acabar atrapalhando um pouquinho o nível do profissionalismo, principalmente porque o cliente pode não saber separar as duas coisas e acabar virando um negócio tipo, cara, edita aquele videozinho ali, faz aquele favor ali pra mim, ou sei lá, faz esse de graça, você é meu brother, a gente vai sair junto depois. Então isso pode acabar atrapalhando essa relação profissional. Eu indico fortemente um podcast do meu brother Camilo Coutinho, que ele tem um episódio que fala justamente sobre esse lance de ser brother do seu cliente. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem, beleza? Próxima pergunta do Zoeira Sem End, RueBR. Se eu tiver um bom portfólio apenas com cursos online de edição e roteiro, conta tanto quanto alguém que fez faculdade? Gostaria de fazer audiovisual, mas não cabe no bolso. Ó, depende muito, essa questão é bastante complicada porque depende muito de quem está te contratando. Eu diria que o mercado de freelancer não olha para você no sentido de tipo, você tem faculdade? Então eu vou te contratar. Você não tem? Então eu não vou te contratar. O mercado de freelas é muito mais o seu portfólio. Já o mercado de contratações, o mercado CLT, onde você trabalha para empresas ou para produtoras com contrato, né? Nesse caso, a faculdade faz diferença sim, e eu digo infelizmente, porque, na minha opinião, faz muito mais sentido você contratar uma pessoa que tenha um bom portfólio, uma boa experiência, do que uma pessoa que necessariamente tenha faculdade, porque faculdade não significa que a pessoa tem as habilidades necessárias para executar o determinado trabalho, quando a gente está falando dessa nossa área de criação. Faculdade é essencial para qualquer outra área, mas para nossa área de criação, pelo menos na minha opinião, a gente precisa pensar muito mais no que a gente consegue entregar de resultado do que necessariamente nas nossas habilidades formais de faculdade, por assim dizer. Então, se você é freela, não se preocupe ainda, mas se você está buscando o trabalho CLT, faculdade pode fazer diferença para você sim. Tem até um exemplo de uma produtora assim, que praticamente é a maior do país, que é a O2 Filmes, que os caras não contratam ninguém que tenha faculdade. Sim, tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem também, que eles estão explicando isso porque para eles não faz diferença a graduação da pessoa, desde que ela consiga entregar o resultado que elas esperam e acima de tudo tenha vontade de aprender no ambiente de trabalho, para eles já está de ótimo tamanho. Então, é uma tendência que pode ser copiada por outras produtoras, mas que a gente ainda não sabe ao certo quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Então, tome cuidado. E a próxima pergunta que a gente vai responder é uma pergunta que está vindo da nossa live do Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, primeiro, segue nós lá, @brainstormtutoriais, tem o link aí na descrição para ficar fácil para você seguir. E a pergunta que está sendo perguntada aqui ao vivo vem do Reginaldo. A pergunta dele é a seguinte, eu vou ler aqui. Dá para ser editor e não ser cinegrafista? Ou todo cinegrafista precisa ser editor? Faz mal eu querer editar só vídeos gravados por mim? São tipo
3 perguntas que no fim das contas estão relacionando aí o lance de você filmar e ter a obrigação de editar ou você ter que editar material de outras pessoas sem ter filmado. Vamos clarear isso tudo aí para ficar fácil de todo mundo entender. Basicamente, a resposta mais óbvia é dizer que não, você não precisa ser cinegrafista para ser editor, assim como você não precisa ser editor para ser cinegrafista. São duas áreas que se complementam, mas que vão fazer diferença se você, por exemplo, se aprofundar em uma dessas duas áreas. Então, se você for alguém que estuda bastante edição, mas de repente não é tão bom em captar imagens, isso não impede você de seguir carreira apenas como editor. Assim como o contrário também é válido, tá ok? Mas existe uma relação muito grande entre essas duas áreas e que pode te ajudar bastante. Quando você é um cara que filma e edita, quando você edita seus próprios vídeos que você mesmo gravou, nesse caso, você consegue, enquanto você está gravando, já ter um pensamento de editor. Então você sabe os takes que você tem que fazer para você criar determinadas emoções, criar determinadas narrativas na edição. Assim como quando você está editando e foi você que gravou o vídeo todo, você já conhece seu material bruto, você não precisa ficar assistindo o material bruto, ficar fazendo anotação, porque você já conhece, foi você mesmo que gravou. Então, enxergar essa relação pode de repente até abrir um pouco dos seus horizontes, inclusive, Reginaldo, que isso aí pode fazer bastante sentido para você, caso de repente você esteja em dúvida se você queira, sei lá, por exemplo, comprar uma câmera para começar a gravar também, ou em dúvida se você realmente deve seguir ou não carreira ou de cinegrafista ou de editor. São duas áreas que se complementam, não é obrigatório você fazer apenas uma das coisas, mas é interessante que você consiga aliar essas duas coisas para facilitar o seu trabalho. Seja você apenas cinegrafista, seja você apenas editor. Próxima pergunta do Lucas Gamer. Quero trabalhar com produção audiovisual em uma emissora. Em que eu preciso estar formado para entrar em uma emissora? Lucas, quando a gente fala de emissoras, diferentemente de produtoras de vídeo, produtoras de cinema, a gente está falando de um processo um pouco mais rígido, um pouco mais burocrático. Normalmente, emissoras de televisão exigem uma coisa chamada de registro no DRT. Procure saber sobre isso, é um registro profissional que indica qual que é a sua função dentro do audiovisual. Então, se você é editor, numa emissora de TV você vai apenas executar a função de editor. Se é cinegrafista, na emissora você vai executar apenas função de cinegrafista, porque é o que está no seu DRT. Procura saber sobre isso, porque isso vai fazer mais diferença do que a área que você é formado, tá ok? E a última pergunta de hoje é a pergunta do Gabalarca. Matheus, tem alguma forma de dar zoom na edição do vídeo sem perder qualidade? Se não tiver, tem como você explicar a forma que você conhece que perca o mínimo de qualidade possível? E se eu não estiver pedindo muito, você conhece algum plugin que ajude nisso? Vamos lá. Seguinte, sempre que você está dando zoom à sua imagem, você está perdendo informação da sua imagem. Você está fazendo com que os pixels fiquem distorcidos, né? Tá certo que proporcionalmente, mas eles se distorcem e você perde um pouquinho de qualidade. É inevitável. Plugins que podem ajudar você a recuperar a nitidez que você perde quando você está esticando a sua imagem. Sharpen ou Unsharp Mask são dois plugins de nitidez mesmo que você pode aplicar no seu vídeo para tentar compensar um pouquinho a perda de qualidade. Não vai fazer nenhum milagre, mas pode te ajudar em alguns casos. Outra coisa, você perguntou explicar a forma que eu conheço para perder o mínimo de qualidade. É simples, não aumente demais a sua imagem, não dê muito zoom, tá? Aqui nos vídeos do canal, quando a gente grava em 1080p, eu costumo dar 110% de zoom, né? Lá no Premiere eu saio de 100% e vou para 110%. É o máximo que eu costumo utilizar, justamente para não acabar muito com a qualidade. Mas a gente usa uma Sony A7S aqui. Se a gente usasse uma Canon T3i, não daria para dar tanto zoom assim. Se a gente usasse, sei lá, o celular, também não daria para dar tanto zoom. Enfim, vai de câmera para câmera, material para material. Use o Sharpen e o Unsharp Mask para você tentar compensar um pouquinho a perda de qualidade. E uma dica super rápida, se você tiver a possibilidade, grave numa resolução maior do que a resolução que você vai entregar no seu vídeo. Então se você puder gravar em 4K para exportar em 1080, ótimo, que aí você vai conseguir dar o zoom que você quiser sem perder muita qualidade no seu vídeo. Bom galera, essas foram as perguntas de hoje, espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos e segue a gente no Instagram para não perder as próximas lives. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta direto do Instagram. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima!